Boa! Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Na Torcida Entrevista e de imediato, o nosso grande convidado aí já entrou. Já vou fazer o convite a ele, não vamos perder tempo. Vamos lá então fazer o Vamos embora porque a vida tá cara e o tempo não para. Grande Léo aí já entrou. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Claudemir. Boa noite a todos os ouvintes aí. Vamos para mais uma, né? Mais uma. Vamos lá fazer o convite para o nosso convidado. Beleza, já enviei o convite. Agora é só esperar a fera entrar na live. Muito boa noite, então, Léo. Mais um Na Torcida Entrevista, então, nessa noite aí de quarta-feira, né? 10 de agosto. Muitos assuntos. E hoje é com uma pessoa muito especial aí, né? Com certeza. Uma pessoa aí, a fera, né? Fera. Fera. Sempre muito solícito com nós, né? Com certeza, desde o nosso primeiro contato com ele, ele sempre respondeu, sempre ajudou, curtiu as nossas publicações aqui no Instagram, né? E nesse domingo a gente viu ele pessoalmente, pela primeira vez conseguimos conversar com ele e ele prontamente já aceitou nosso convite. Rápido assim. Rapidinho, rapidíssimo. Vamos ver aqui, ó. Acho que eu vou enviar de novo. Acho que deu algum probleminha. Vamos ver. Vamos ver aqui. Convidar. Beleza. Vamos ver se agora vai. E a galera já tá entrando na live aí, né? Já tá entrando aí, já tá... O pessoal tá começando a entrar já, que hoje eu recebi várias mensagens, como eu te falei, que falaram que hoje prometi a live, que ia estar todo mundo ligado. Tem muita gente que gosta do Márcio aí no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o Brasil inteiro, né? Ele que se tornou um símbolo aí, né, do nosso estado aí contra o racismo, né? A gente vai abordar esse assunto também. Com certeza, ele levanta essa bandeira aí que é muito importante, né? Muito importante, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Com certeza. Já já ele deve estar aceitando o convite aí. Leonardo, o que tu achou das finais aí da Liga nesse fim de semana? As finais foram... Bombaram, né? O bicho pegou, né? O pessoal aí ficou ligadinho aí pelos nossos stories aí, as matérias que a gente fez no nosso YouTube lá na Torcida RS. A gente transmitiu o jogo do Livre entre Jari, né? Tá aí o homem, tá entrando na live aí. E foi 3 grandes jogos. 3 grandes jogos. Tá aí o homem. Fala, rapaziada, boa noite, tudo bom? Muito boa noite, então, Márcio Chagas da Silva. Primeiramente, é uma honra, é um prazer, e só agradecer aí você ter aceitado o nosso convite a participar desse bate-papo aí. Não, eu que agradeço o convite, né? No domingo a gente acabou se falando rapidamente, né, antes e durante a final lá em Viamão, que eu acredito que tenha terminado todas as partidas com maior sucesso. Parabenizar a organização, né, o PT lá que se envolveu, estava bem preocupado com o desenrolar da competição, os atletas também, as comunidades, torcidas. Cara, isso é um negócio que muitas vezes quem não vivencia e não tem uma noção do que é o futebol amador, aquilo ali sim é paixão. Porque aquilo ali não gira dinheiro como gira no futebol profissional, e sim são pessoas que querem ter um pouco de lazer, querem se divertir, né, e automaticamente também conquistar alguns títulos para continuar impulsionando novas gerações a participar. Então a gente tem que enaltecer e parabenizar, porque é uma organização de uma competição amadora, quando termina tudo com sucesso, parece, não fez mais que obrigação. Não, a gente tem que parabenizar as pessoas envolvidas, porque teve muito empenho ali para que tudo ocorresse de uma maneira como aconteceu, com segurança, disciplina e muito bom futebol. Não, perfeito, Marcos, perfeito, e acrescento mais.
movimenta todas as comunidades, é o cara que vende o cachorro-quente, é o cara que vende o pastel, é a copa que ganha vendendo a cervejinha, refrigerante. Então, muitas pessoas aí que não têm seus empregos fixos, né, frita seu pastelzinho em casa para poder ganhar o dinheirinho, né, fora lá. Então, realmente, o Petri tá de parabéns e todos os envolvidos aí. Foi uma excelente final. A gente não recebeu nenhuma notificação de briga, nada, pelo contrário, foi só elogios. E não é fácil, né? E não é fácil organizar um evento desse e amador, não é nada fácil. E as comunidades muito fortes, né? A Martinica, a Augusta, o Jari, Monte Alegre, não diria que são rivais, mas são de peso, né? As comunidades de peso, então estaria tudo certo para de repente dar alguma confusão, mas não houve, né? Todo mundo consciente, todo mundo foi bem distribuído, as torcidas nos seus cantos ali, foi tudo espetacular. Foi como normalmente a gente espera que aconteça, né? Eventualmente dá algumas confusões, né? Porque a gente não tem como ter o controle total de como vão agir as pessoas, mas como aconteceu tudo 100%, eu tenho que parabenizar, porque isso é o empenho, é a dedicação de quem vem investindo nos últimos anos no esporte em Viamão, né, que infelizmente sempre teve uma tradição muito mentirosa por vários tempos de que as comunidades e a região metropolitana sempre se caracterizou por violenta, né, por violência, e não, lá no domingo a gente viu, foi por água abaixo, a galera se comportou perfeitamente. Então, sim, que venham outras competições com esse mesmo espírito de torcida participando, jogadores jogando, arbitragem apitando e tudo terminando como tem que acontecer. Que vençam os melhores e que todo mundo saia dali feliz. Exatamente. Mas vamos dar início então, Márcio. Ô, Márcio, a nossa resenha hoje, a gente faz horas que a gente está para conversar contigo, a gente é muito fissurado assim, na tua carreira, tudo, a gente te acha assim, fora de série. Vamos começar lá pelo início, então. Teu início de carreira, Márcio. Foi no futebol amador mesmo? Como é que foi? A gente sabe que tu é professor de educação física, né? Como é que começou na arbitragem? Bom, começou em 1999, eu tinha 23 anos, a recente tinha feito curso de arbitragem de futebol na cidade de Santa Maria. Eu não tinha experiência nenhuma no futebol, né? Eu não fui um jogador, e aí, por não ter dado certo, parti para o futebol. Eu vim de uma outra modalidade, que era o basquete, que foi o esporte, inclusive, que me oportunizou, né, tanto estudar no segundo grau num colégio particular como aluno bolsista e depois ingressar na universidade também como aluno bolsista para jogar no time da universidade. E ali, quando eu fiz o curso de arbitragem em Santa Maria, em 1999, a experiência que eu tive durante o curso foi apitar o guri bom de bola. Mas daí eram jogos de criança. Inclusive eu tenho a minha primeira foto de arbitragem, ela foi tirada em Viamão, no Campo do Tamonho, numa etapa do guri bom de bola. Eu tenho essa foto, amanhã eu vou postar ela como TBT, inclusive. Nós fomos fazer a arbitragem daquela fase em Viamão. Se eu não me engano, a gente está em uns 9 ou 10 árbitros ali, a gente foi revezando durante o dia a arbitragem e tal, eram jogos de 15 ou 20 minutos para cada lado, jogo rápido, porque tinha muito colégio, muita escola, e ali foi a minha primeira experiência de arbitragem. Então, como eu sabia que aquilo ali não seria a realidade, eu comecei a trabalhar algumas competições amadoras no interior do estado. Então eu comecei a apitar em Três Coroas, Monte Belo, Santa Clara, Cruzeiro do Sul, Travesseiro, Marques de Souza. Cara, cada lugar assim que... Cara, foi uma baita de uma experiência. Uma baita de uma experiência. Esse final de semana, até no sábado, eu tinha apitado umas finais lá em Lajeado, no CTC, que é um clube Tiricaça. Daí é uma competição de futebol, mini futebol. E eu estava na viagem conversando com um colega de arbitragem, lembrando disso. Que em alguns lugares, na época, não tinha nem asfalto para chegar. Então tinha que deixar o carro estacionado, atravessar numa balsa, aí no outro lado da balsa lá
tinha um carro que estava esperando e levava para os campos. Cara, negócio assim, surreal, né? Porque vai voltar no tempo lá, 24, 25 anos atrás. E ali foi quando eu comecei a ter esse entendimento do que seria o futebol. Porque, penso eu, e aí é uma opinião muito individual, o árbitro que não tenha passado pela várzea, ele vai ter uma dificuldade muito grande de desempenhar a sua função e a sua carreira, e até a segurança de controlar uma partida quando ela começa a ficar um pouco mais difícil. Então a várzea, para mim, ela é uma baita de uma escola. Não sou favorável à violência, muito pelo contrário. Acho que o árbitro ele tem que escolher os lugares onde ele vai ter uma segurança e um local adequado para poder desempenhar a sua função, mas ele tem que passar pela várzea. Tem que passar pela várzea. E eu mesmo, depois de chegar no profissional, eu apitava muitas vezes no final de semana, no sábado, o Rio, São Paulo, Bahia e tal. No domingo, quando eu chegava em Porto Alegre, já pegava, deixava o meu carro no estacionamento do aeroporto, já me tocava para o interior para apitar na várzea também, porque eu sempre gostei. Eu gostava desse contato com o povo, o contato com o boleiro, que não é profissional, mas alguns que já foram profissionais também, de manter essa relação interpessoal, que eu acho isso aí o mais importante de tudo dentro do futebol. Chegar lá no topo é legal, mas lembrar da onde tu veio é melhor ainda. Lembrar da raiz, né? Das raízes. Exatamente. Né? Ô, Márcio, e tu chegou a apitar Paquetá? A famosa Copa Paquetá aqui de Porto Alegre? Apitei em 2002, não, 2001, 2002, 2003. Mas eu apitava sempre só a fase inicial. Quando começavam os mata-matas, eu pedia pro Cabeça ou pro seu Rui La Roça, que era um dos organizadores da Copa Paquetá, que eu não queria ir porque eu sabia que eu não tinha estofo para comandar aqueles jogos na fase do mata-mata ali. Eu sabia que precisava de caras muito mais experientes do que eu, e eu, por ser um novato e querer uma projeção dentro da federação, eu ficava com um certo receio de apitar alguns jogos que pudessem dar confusão, porque geralmente dava confusão ali, porque tinha muito clássico envolvido, muita comunidade rival uma com a outra, e infelizmente depois também houve uma inserção do tráfico dentro do futebol da região metropolitana e dentro de Porto Alegre, então tinha que ter um certo cuidado para não me meter em fria. Mas eu gostava. Quando dava para apitar na fase inicial, apitei em tudo que foi lugar, Tamandaré, Araribóia, ali o Ramiro Souto, a Limpeda. Quando tinha o campo aqui, agora é a Arena do Grêmio, lá o Santo Inácio, que tinham 7 ou 8 campos. 1º de maio. Lá também. 1º de maio. Tudo. É isso aí, 1º de maio. Muito legal. Espetacular, espetacular. E o teu primeiro jogo como árbitro, né, num futebol profissional, Márcio, como é que foi? Te recordas? Me lembro, foi bem difícil, foi Veranópolis e Guarani de Venâncio Aires, um jogo que me exigiu bastante, porque eu vinha apitando jogos da segunda divisão, naquele início de 2004, num final de semana, na realidade foi assim, eu vinha fazendo quarto árbitro nos jogos, aí fiz um quarto árbitro por cima num Grenal. Na outra semana eu estreiei na segundona em Sapiranga, Associação Sapiranga e Brasil de Farroupilha. Cara, eu apitei super bem esse jogo. Eu era bem guri, eu tinha 27 anos, então os caras meio que deram uma testada para ver se eu segurava o jogo. Botei 3 de cada lado para a rua. Sim, um jogo que me exigiu bastante. Na outra semana eu estava na Série A do Campeonato Gaúcho, apitando Veranópolis e Guarani de Venâncio, que foi um jogo super pegado também. E ali, naquela mesma competição, que foi em 2004, eu fui indicado a árbitro revelação do Campeonato Gaúcho. Eu, o Voaden e o Fabrício Neves Correia. O Fabrício acabou recebendo o prêmio naquela festa do Gauchão, do encerramento. Mas eu realmente era o único que estava participando pela primeira vez do Campeonato Gaúcho. Tanto o Fabrício como o Voaden já apitavam desde 2000, já tinham 4 anos de experiência em campeonato profissional. Para mim foi uma primeira, então não desmereço o título, porque foi merecido, mas eu me senti super valorizado e um vencedor de ter sido lembrado na minha primeira competição, ter sido indicado, né, sabendo que tinham outros
dois caras que eram fora de série na época, que era o Simon Gaciba e mais o Fabiano Gonçalves também. Então eram três caras que estavam no topo e no auge da carreira. E ser indicado num universo desse aí, para mim, foi uma vitória. Tu te espelhava em algum desses três aí? No método de arbitrar, deixar o jogo seguir, pressionar logo na primeira chegada, já chegar mais firme? Eu gostava de... Quando eu fazia quarto árbitro, eu observava bem as características dos árbitros, né? E tive a oportunidade de trabalhar bastante sendo quarto árbitro do Simon, do Gaciba, do Alexandre Barreto, do Fabiano Gonçalves. Eram caras que já tinham muito respeito dos jogadores, né? Mesmo que a imprensa muitas vezes também davam algumas alfinetadas, estigmatizavam alguns, e o Fabiano Gonçalves, para mim, que era um dos melhores, foi muito estigmatizado, com o apelido, inclusive, de para-raio, e era um baita de um árbitro, apitava demais. Óbvio que eu me espelhava nesses caras, mas para mim o referencial sempre foi o Paulo César Oliveira, porque era um cara que era mais próximo de idade comigo, e quando eu estava fazendo o curso em 99, ele tinha entrado na FIFA com 26 anos. Ele foi o árbitro mais jovem no Brasil a entrar na FIFA. Então aquilo era como se fosse um objetivo. Pô, esse cara chegou, eu vou chegar também, né? Eu quero um dia chegar no mesmo patamar desse cara, porque ele era um fenômeno no início da carreira, né? Paulo César, por onde passava, chamava atenção pela sua condição física e pela sua condição técnica e disciplinar de controlar o jogo com o maior rigor possível. Então, assim, o meu espelho sempre foi Paulo César, e óbvio que esses gaúchos também, que eu tinha essa relação muito mais próxima por trabalhar por aqui. Mas o referencial era o Paulo César. Eu quero ser um Paulo César e chegar no topo da carreira também. Quer vir com uma pergunta, Léo? Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Tinha algum jogador, assim, mas se puder falar o nome, se tu quiser, claro, que antes de começar o jogo, assim, tu pensava, vai ter esse cara nesse time. Esse jogo vai ser difícil de apitar. Vários. Não tinha um, tinham vários. Tinham vários. Eu me lembro que tinha um time do Glória de Vacaria, nos anos que o Anadon foi treinador, o Bagé foi treinador por lá, e era um baita de um time. E eram muitos jogadores do interior, assim, e onde o Bagé ia, o Bagé levava esses caras com ele. Tinha um zagueiro chamado Xavier, que era um zagueiro baixo, mas era um zagueiro que fazia confusão em tudo que era jogo. Tudo que era jogo. Então era um cara que, pô, o Xavier vai jogar hoje. Ficou um baita de um parceiro, um baita de um amigo ao longo dos anos, mas no início de carreira ficava com um certo receio, assim, de, será que esse cara vai esculhambar meu jogo, vai querer avacalhar? Então tinha alguns jogadores, assim, no interior do estado aí que se tinha um certo receio e cuidado. Nacionalmente, um jogador que eu tinha um receio nas partidas que eu ia atuar era o Valdívia do Palmeiras, não pela questão disciplinar, mas por provocar os adversários. Era um jogador muito debochado. Então, automaticamente, quando ele fazia as suas jogadas, ele dava um tapa para o lado, olhava para o outro, ria do cara, e isso ia provocando o adversário. E daqui a pouco o adversário ia dar uma bordoada, e aí podia ali, né, dar uma confusão e ter que botar um cartão amarelo a mais, ou de repente uma expulsão. Mas nada melhor do que o tempo, né? O tempo ele vai dando essa leitura do jogo, essa leitura dos jogadores e saber, principalmente, identificar quem são as reais lideranças dentro do campo de jogo, que muitas vezes não é o capitão que leva a faixa. Tem outras lideranças muito mais importantes, porque a faixa é um simbolismo que tem. Mas tem pessoas que exercem uma liderança muito maior que o capitão, e essas lideranças é que o árbitro tem que ter o discernimento de entender. Bom, eu vou puxar esse cara para o meu lado, e esse cara vai ser o que vai me ajudar durante os 90 minutos aqui, que vai ser a pessoa que eu vou me comunicar. E é isso, né? Ter esse feeling e o entendimento dos atletas para poder conduzir a partida. Eu vou usar esse gancho aí que o Léo falou de qual jogador, e tu falou do Valdívia.
Como é que foi a tua primeira arbitragem pelo Campeonato Brasileiro? Bateu aquele frio na barriga? Qual foi o jogo, tu te recordas? Série A ou qualquer série? Série A. Série A foi Vitória e Corinthians. Bateu, sim. Bateu o frio na barriga porque eu fui fazer minha estreia no Barradão. Né? O time do Vitória estava numa situação assim de tabela meio ruim. O Corinthians não estava muito assim para o campeonato, porque já tinha ganho a Copa do Brasil naquele ano, que foi 2009. Então estava com um time mediano, mas tinha o Ronaldo Nazário jogando. Então eu também tinha a visibilidade estava em peso nessa partida. Um estímulo muito maior para apitar naquela partida, porque, pô, tava, né, tendo a oportunidade de estar com um dos maiores jogadores de todos os tempos dentro do campo de jogo. Né, e foi um jogo bem difícil, o Corinthians ganhou 1-0 lá, e foi um jogo que chamou atenção, porque logo no início do jogo, o time do Vitória foi para cima do Corinthians com tudo. E teve uma chegada do lateral, o Apodi, que jogou em tudo que foi time. Joga até hoje. No Nordeste. Eu acho que joga, não sei. Joga até hoje. O Apodi deu uma pegada no Elias na lateral do campo. E aí aquela chegada assim de cartão laranja, não é? Pô, se der o vermelho é demais. O amarelo, ele parece também distante. Tinha que ter um cartão meio termo. Mas eu não ia colocar um jogador pra rua logo no início do jogo, porque eu acho que tinha que ter um bom senso também. Deu um cartão amarelo. Nisso veio o Ronaldo, o Nazário, correndo, disse, pô, cartão amarelo. Aí eu disse, sim, cartão amarelo. Aí ele questionou, tá, e se fosse em mim? Eu disse, amarelo também. Aí, disse, aí ele saiu falando, né? Por isso que a arbitragem brasileira é uma merda, e não sei o que e tal. E eu engoli aquilo no seco e continuei correndo. Pô, 10 minutos de jogo, eu vou me dispor com esse cara agora? Não, né? Findou o primeiro tempo, voltamos para o segundo, e antes de começar o segundo tempo, ele tá me olhando meio de canto de olho, assim, atravessado. E aí eu fui falar com ele, eu disse, pô, meu, qual é que tá rolando? Ele disse, porra, meu, uma vergonha aquele cartão que tu deu lá, tinha que ter posto pra rua, lá na TV, os caras disseram que era lance pra rua. Eu disse, olha só, meu, sabe que hoje é minha estreia? Daí ele ficou assim, não sabia. Eu disse, pois é, cara, se tu não me ajudar aqui dentro, quem é que vai me ajudar? Então é o seguinte, qualquer coisa que tu possa contribuir para me ajudar, cara, tu vai estar me favorecendo bastante. Agora, se tu começar a contestar o tempo inteiro, todo mundo aqui dentro vai contestar também. E eu não vou conseguir trabalhar, cara. E aí ele deu uma recuada, disse, desculpa e tal, não sabia, vou te ajudar. Eu disse, pô, valeu. Então, cara, não me caiu absolutamente nada, sabe? Ter que conversar com um cara, não pedir goela nenhuma, mas tipo assim, o cara tinha que ver meu lado também como ser humano de estar ali dentro do campo de jogo. Até porque as pessoas acreditam que o árbitro é um deus, e ele não é um deus. E não tem como ser um deus. Ele vai errar, assim como os jogadores, os melhores jogadores que estão dentro do campo de jogo vão errar também. Só que os melhores árbitros são aqueles que têm o mínimo de erro possível que influenciam no resultado final de uma partida. Porque errar, vai errar durante a partida. E ali eu vi que ele entendeu a mensagem, né? E daí no final do jogo ele veio, me cumprimentou, eu disse, cara, vou te agradecer pela força que tu me deu e tal. Não, capaz, pô, não sabia, pô, foi bom. Então ficou aquele ambiente assim, sabe, de satisfação, não só para mim, porque era a minha estreia, mas também pelo cara entender, pô, eu não vou sacanear esse cara aqui, sabe, eu vou ajudar ele como eu posso. E ajudou. E essa relação eu sempre tive com a maioria dos jogadores, líderes dos times. Óbvio que em determinadas situações de partida, se me exigisse uma arbitragem mais severa em termos de questões disciplinares, eu iria ter, independente se fosse o ídolo ou não. Mas se eu pudesse ter um diálogo para prevenir, eu preferia prevenir do que remediar com cartão amarelo ou de repente um vermelho. Vem daí, Léo. Ô, Márcio, tu apitou vários clássicos grenais, né? Para mim, um dos maiores clássicos, se não o maior do Brasil. E claro que
o juiz em qualquer jogo nunca vai agradar os dois lados, mesmo que o trabalho 100%. Eu queria saber como é que era depois de um clássico Grenal, não importa o resultado que era, sair na rua depois, ir no supermercado, o pessoal, como o pessoal se tratava? O pessoal falava alguma coisa, pô, mas lá não foi pênalti, lá não foi falta, ou o pessoal conversava de boa contigo, só brincava? Como que era o tratamento do torcedor depois de um clássico Grenal, assim? Acho que foi legal tu perguntar isso aí, porque o Grenal, na realidade, ele não envolve somente os 90 minutos, né? Ele tem tudo que antecede... Exatamente. Tem a semana inteira que antecede a partida, os 90 minutos e depois o pós. O pós, para mim, é o pior, porque é quando entra a opinião pública. E quando entra a opinião pública, ela pode te jogar para o céu ou te enterrar para o inferno. E ela pode influenciar a opinião dos outros, né? Bastante, bastante. Então, a preparação, ela era, né, bem diferente do que qualquer outra partida. Né? Tinha que ter um trabalho até meio que de mentalização e tal, né? E projetar, antever determinadas situações que poderiam acontecer em virtude do que estava sendo fomentado pelos dirigentes, pelos próprios jogadores. Na época não se tinha muito essa questão da rede social, de ficar provocando, mas muito se pegava das falas dos dirigentes durante a semana. Né? E aí começava... E o árbitro entra naquela máquina de lavar já em movimento, já rodopiando. Então, eu apitei, na realidade, 4 Grenais. E, assim, o pós-jogo, o único assim, pós-jogo que realmente me desgostou foi numa final de Copa Farroupilha, eu acho que em 2011, porque um dirigente do Internacional, esqueci, Sigman, Roberto Sigman, cara, despejou um monte de bobagem na imprensa, falando do meu falecido pai na época, né, tentando condicionar uma raiva e um ódio dos torcedores colorados com relação a mim, por ter escolhido uma goleira que, no entendimento dele, não seria adequada para a cobrança dos pênaltis. Imagina, os caras treinam lá toda semana, o campo é do Internacional e o cara não tinha nada para falar com relação à arbitragem, foi falar da goleira porque meu pai tinha sido dirigente do Grêmio na década de 70, no futebol de salão, então eu era gremista e levei as decisões para o penal da onde estava a torcida do Grêmio. Então, tipo assim, cara, é de uma insanidade total, porque é como se eu jogasse a gasolina e alguém viesse e, pum, risca o fósforo e atira. Exatamente. E ali foi uma situação que eu fiquei bem desgostoso. E também pelo fato do desrespeito com relação ao meu pai, que já tinha falecido há um bom tempo. Né? Pode chegar e falar no microfone, cara, eu não gosto da arbitragem do Márcio, porque para mim ele é um péssimo árbitro, não é um profissional que eu confio. E fim de papo, beleza. Agora, tu mencionar uma pessoa falecida, para mim isso é de uma das maiores covardias que se tem. Né? Mas no futebol parece que tudo se pode. Tudo se pode porque a paixão está à frente, inclusive, da ética e da moral. Mas nunca tive problemas com relação a torcedores querendo brigar, discussão. Eu sempre fui um cara assim, bom de papo com todo mundo. Né? Então, se eu percebesse que tinha alguma coisa meio fora do contexto, eu tentava dar uma equilibrada para trazer a situação para não ficar ríspida e resolvia o mais rápido possível e deu. Não tive nenhum desgosto com relação a torcedores, não tive nenhuma ameaça também. Foi tranquilo, foi tranquilo. Ô Márcio, 2 numa agora. Inclusive a foto que eu fiz a arte ali, né, da divulgação, é um lance de bola, se eu não me engano, é o André Lima. André Lima com o Sandro Silva. E aparece o Guinha ali também na foto, né? Isso. Como é que era apitar um clássico desse com o Guinha Azul? Se não me engano, o D'Alessandro também estava nessa partida. Muito se dizia que o D'Alessandro apitava os clássicos grenais, né? Como é que é tu entrar num jogo já tendo, né, contra si essa pressão? Não deixa o D'Alessandro apitar. Como é que era isso?
Eu acho que é meio folclórico do futebol, muito alimentado pela imprensa, como a gente comentou aqui anteriormente, né, do fato... É que assim, ó, quando se tem lideranças, cara, parece que pro torcedor é algo super positivo, mas pro adversário é algo completamente negativo, porque parece que dentro da sua equipe ele não consegue enxergar a liderança. Então ele consegue só ir contra a liderança da equipe adversária. Então, uma das coisas que mais assim irritava, né, e aí alimentava esse tipo de manifestação era que o D'Alessandro apitava os jogos, era por isso, pela liderança que ele exercia. E o Grêmio, em determinado momento, ele não tinha essa liderança. Ele não tinha essa liderança. Né, e essa liderança dentro do campo ali. Né, se tentou, um certo momento, o Vitor, que era goleiro, depois o Marcelo Groi, mas não tinha um cara dentro do campo que exercesse essa função. E o Internacional, por um bom tempo, teve o Tcheco. Teve o Tcheco. Meio que assumiu esse cargo, assim, né? Eu acho que o Grêmio foi ter só com a chegada do Renato e com o Maicon agora. Eu acho que todo esse tempo... Nos últimos anos foi. Foi exatamente isso. Foi o Renato chegar e entender, cara, eu preciso ter uma liderança dentro do campo de jogo. Porque nem tudo que eu vou falar aqui na beirada do campo vai ter um entendimento lá dentro. E às vezes, uma palavra, um movimento, um gesto, esse capitão, essa liderança, ele vai entender, vai conseguir levar isso para dentro do campo. E também pelo entendimento da partida. Né? Porque muitas vezes o treinador grita, e os jogadores não entendem nada pela gritaria e o barulho do torcedor. Tem que ter alguém que entenda dentro do campo e que está observando como é que o adversário está se posicionando, quem é que ele está antecipando, quem é o jogador que eles estão deixando mais livre para jogar. Né? Então, tipo assim, todo esse entendimento. E enquanto o Grêmio não tinha essa liderança, se colocava em pauta que o D'Alessandro apitava os jogos. Eu tinha uma relação super respeitosa e amigável com o D'Alessandro, porque logo que ele chegou no Campeonato Gaúcho, no primeiro Campeonato Gaúcho dele em 2009, ali eu estabeleci com ele numa semifinal, né, era Inter e a extinta Ubra na época, que o capitão na realidade nem era ele, era o Bolívar. Fiz o sorteio, definimos quem saía com a bola, quem escolhia o campo. E aí ele tá parado no meio do campo, assim, meio desconfiado e tal. E aí eu chamei ele. Eu disse, vem aqui. Aí ele veio meio contrariado e tal. Eu disse, tu entende o que eu falo? Ele disse, não, sim, entendo. Eu disse, vamos fazer o seguinte, cara. Eu sei que tu tá brigando bastante com as arbitragens. Vamos fazer o seguinte, eu apito, tu joga, eu vou te proteger. Mas nós temos que combinar o seguinte, cara, não fica do meu lado. Não fica do meu lado. Pode ser. Ele disse, não, tá, tudo bem. Então, de 10, 15 minutos, toda vez que eu passava por ele, assim, eu perguntava, e aí, como é que tá? E ele, não, tá bom. Então, beleza, qualquer coisa tu me fala, mas mantém longe, eu não quero que tu fique perto de mim. E ali, cara, nunca tive problemas com ele, adverti ele várias vezes, mas sempre mantivemos uma relação de respeito, porque eu consegui passar a confiança e o respeito necessário para ele entender que eu estava ali para fazer meu trabalho, sem prejudicar ele e a própria equipe do Internacional, assim como eu entrava no campo para fazer o melhor possível. Né? Mas que, eventualmente, eu necessitaria também de uma ajuda e do bom senso deles para eu poder conduzir e não ficar o tempo inteiro me buzinando, reclamando, até porque atrapalha o trabalho, né? Imagina fazendo uma relação assim, meio esdrúxula, mas de alguém que está trabalhando na beirada do campo lá como repórter e está o tempo inteiro um torcedor ali te enchendo o saco. Não, fala isso, fala aquilo, fala não sei o quê, tu viu isso. Cara, deixa eu trabalhar, cara. Deixa eu trabalhar, eu sei o que eu tenho que fazer, sabe? Não é tu que vai ficar me condicionando para eu tomar uma decisão para te favorecer, deixa eu trabalhar. E ali a gente estabeleceu uma amizade, tanto que depois, no meu final de carreira, nos eventos que ele normalmente organiza, que é o Lance de Crack, eu já apitei várias vezes. No primeiro, fiz essa sacada da brincadeira de entregar a camiseta e o apito para ele apitar, porque todo mundo sempre dizia que ele apitava, então hoje tu vai apitar, e foi uma sacada legal pra caramba.
E fez gol, né? Bem, vamos dizer assim. Fez o gol. O árbitro no Brasil foi na Bonanzieri. Fez um gol. Foi na Bonanzieri. Isso aí. E cavou o pênalti da Bonanzieri, ó. Olha aí, ó. Ô, Marcos, aproveitando esse gancho do lance de craque, o que tu poderia dizer que o D'Alessandro representa aqui para o estado do Rio Grande do Sul? Porque ele trouxe essa ação social que não tem palavras, né, para descrever tão grande que tendo vários jogadores por aqui. Eu não me recordo assim de alguma ação que tivesse assim desse tamanho. Normalmente esses jogos beneficentes não tinha muito em Porto Alegre, né? Era mais São Paulo, Rio, com grandes jogadores assim, internacionalmente, assim, né? Eu me lembro do antigo Trianon, né? Trianon. Na década de 80, 90 tinha o Trianon, né? Mas eu não me lembro de juntar tantos torcedores como o D'Alessandro conseguiu, né, na organização do lance de craque. E ele conseguia botar gremistas e colorados, todos juntos, todos ir com a camisa do seu time do coração, né? Espetacular. E tanto podem falar, que ele... pode falar. Pode falar aí. Um lance de craque que eu estava presente, que ele levou o Barcos, e quando foi anunciado no telão do Beira-Rio, a maioria dos torcedores colorados começaram a vaiar. E ele pediu para a torcida parar e aplaudir o Barcos. Daí a torcida começou a aplaudir o Barcos. Ele falou que ali não era Grenal, era para ajudar o próximo, na verdade. Né? Bom, eu acho que por tudo que vocês falaram, vocês já definiram, né? É a questão da liderança. Teve que vir um cara de fora e ter essa visão de organizar, inclusive, um evento beneficente com causas sociais, que para mim hoje é uma das grandes críticas que eu tenho com relação aos jogadores, né? Que além da falta de posicionamentos com as questões de lutas raciais, de homofobia, de machismo e outras tantas, socialmente devolvem muito pouco daquilo que poderiam. E eu não estou dizendo que tenham que tirar do bolso, porque eu entendo que tenham famílias também, mas o acesso e a facilidade de comunicação com quem pode contribuir de um jogador é muito maior do que qualquer cidadão comum. Então é meio que, cara, é o mínimo que eu posso fazer, né? É fazer um contato com o Zafari, fazer um contato com o Nacional, fazer um contato com lojas, com farmácias, fazer um evento grande, chamar pessoas, organizar e fazer uma distribuição no final do ano para entidades que realmente estão precisando. Então isso é ter consciência de classe, exercer liderança e ser cidadão. Não só um jogador de futebol, mas um cidadão. Cidadão que contribui socialmente para tentar modificar um cenário de uma sociedade tão desigual, que a gente sabe que é desigual e é desigual historicamente no nosso país, mas que em determinados momentos, por ter esse acesso e essa facilidade de comunicação com determinadas lideranças, conseguir possibilitar com que as pessoas tenham um final de ano decente, né, uma entidade tenha recursos suficientes de atender um pouquinho mais de pessoas do que normalmente atende. Vem daí, Léo. Ô, Márcio, a gente deixou uma caixinha de perguntas ali no Instagram para o torcedor fazer algumas perguntas para ti. A gente pegou duas aqui que a gente achou importante. O Zapata, que estava até com a gente lá fazendo a liga do @podcast, ele perguntou para ti, pediu para a gente perguntar. Primeiro ele falou que é muito teu fã, agradece pela humildade lá no evento, lá de domingo, que tu foi com todos. E ele pergunta como que tu lida com a questão do racismo no futebol. Como lidar com essa parte aí? É uma luta em glória, até então. Eu não vejo o empenho das federações, vejo eventualmente algumas ações dos clubes tentando combater, né, com algumas placas, faixas, campanhas, mas das entidades realmente que poderiam fazer algo para modificar, eu não vejo empenho algum. Para mim, a Federação Gaúcha de Futebol ela é extremamente omissa e compactua com o que vem acontecendo. A semana passada recebeu a Odabá, que é uma organização de negros
de afroempreendedores negros aqui do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo deram uma rasteira no Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que faz um trabalho há 8 anos, e nenhum desses 8 anos sequer foi mencionado ou chamado para trabalhar em parceria com a Federação Gaúcha de Futebol. Então, tipo assim, pegaram uma entidade que eles conseguem doutrinar, porque o observatório já vem andando há muito tempo e não vai ser doutrinado conforme o que eles querem reger. Tipo assim, cagaram pro cara. A CBF eventualmente também faz algum tipo de manifestação, alguma placa, espera o mês de novembro para lembrar que tem negros participando do futebol. Os clubes ainda fazem alguma coisa, mas muito pequena, né? O Inter já fez ações, o Grêmio já fez ações, eu já participei tanto em um como no outro de debates, até sem mídia, muitos debates internos com funcionários, né, das categorias de base, das lojas, o pessoal que trabalha com o público para tentar compreender e tomar também algumas ações e coragem de enfrentar esse crime que, infelizmente, no Brasil, ele sempre cai para a esfera da injúria racial e não do racismo, porque o racismo está na Constituição desde 1989 como um crime imprescritível e inafiançável, mas é o único crime que nunca prendeu ninguém. Então é um negócio meio dicotômico, assim. Ele é um crime que era para ter... Olha, se fosse cumprida a lei, as cadeias iriam estar cheias de racistas, mas os racistas, eles sabem que esse crime eles podem cometer, que eles não vão ser punidos. E sempre cai na esfera, né, da injúria racial. Mas é difícil. Vejo que está tendo um movimento e uma consciência e inclusive uma coragem dos jogadores para fazer essa denúncia, mas infelizmente eu não vejo o empenho de STJD, de federações, da CBF, da Comebol, que para mim é uma vergonha o que eles fazem. Todas as semanas, em jogos de Libertadores, envolvendo as equipes brasileiras com as equipes argentinas, tem manifestações racistas. E ao invés de ter punição, eles aumentaram uma multa de 30 para 100 mil dólares, mas essa multa vem para o bolso da própria Comebol. Então, tipo assim, eles estão lucrando ainda com o crime, ao invés de, cometeu o crime, aumentou para 100 mil dólares, vamos repassar esse dinheiro para ONGs e coletivos que estão fazendo trabalho de luta antirracistas e vamos colocar lá dentro daquele clube uma dessas aqui para fazer um trabalho de educação com esses caras, né? Então, é muito pouco se engatinha sobre um crime histórico, covarde, que se perpetua até hoje dentro do futebol. Eu só vejo uma mudança significativa quando realmente a gente estiver ocupando esses espaços de poder, né, tanto nas presidências dos clubes, das federações, dos STJDs, tendo um equilíbrio e sendo mais equânime quando as pessoas negras realmente conseguirem ocupar esse espaço. Do contrário, vai continuar sendo essa mentalidade colonial, né, escravocrata, racista, e não vai mudar nada. Antes da outra pergunta aí do nosso seguidor no Insta, para continuar no gancho do racismo, tu falou dos jogadores. Eu tenho um ponto de vista. Tu não acha que, de repente, exista falta de união entre os jogadores nesses casos? Porque, no meu ponto de vista, aonde aconteceu um ato de racismo, se os dois times saírem do campo e dizendo, não vai ter jogo, né, escantearem o autor do racismo, né, não vai ter jogo, vamos sair do campo. Não tem como a arbitragem, né, por mais que ela tenha sido omissa no lance, anular o jogo. O que tu acha? Tu acha que os jogadores estão unidos nesse caso? Não, até porque, se a gente for analisar, né, a formação dos jogadores, hoje os clubes têm uma cobrança muito maior do que anos atrás, né? Eu cito anos atrás, de 10, 15 anos atrás, em termos de escolarização. Mas quando não se tem uma escolarização adequada, inclusive de saber a sua própria história, os caras entendem aquilo ali como algo para desestabilizar o adversário, que seja normal, né? Mesmo cometendo um crime. Então, essa união, que é um sonho, uma utopia, ela nunca vai acontecer porque é cada um defendendo o seu. Eu não vou me envolver, o cara que faça a reclamação, a queixa dele lá e fim de papo.
Vou estar eu correndo o risco de perder meu patrocínio, de rescindir meu contrato, ou daqui a pouco o meu próprio dirigente aqui, o próprio clube me mandar embora porque eu estou querendo ser politizado? Não. Então, deixa para lá. Mas seria interessante. Seria interessante se houvesse essa consciência de classe e consciência de raça dentro do futebol. Que não acontece isso. Não acontece isso. Se houvesse um estímulo de leitura, de debates, de conversas, não só da festa, e da roupa, e da loja, e da marca bacana, cara, vamos pensar coisas que realmente vão nos fortalecer como seres humanos. Né? Acho que faz um mês, os jogadores começaram a se manifestar porque teve uma reforma na Lei Geral do Esporte, onde prejudicou bastante os jogadores. E eu sou extremamente favorável quando acontece esse tipo de manifestação. Mas, em momento algum, eles pensaram em incluir os árbitros junto nessas manifestações, né, da Lei Geral do Esporte, que são os caras que eles tanto reclamam, que são amadores, que erram bastante. Tipo assim, por que não pensaram nos árbitros? Pô, tá ruim pra nós, né? Pô, e pros caras que vêm aqui apitar, que não são profissionais, que não tem 13º, que não tem férias, que não tem direito de imagem, esses caras também têm que ganhar. Esses caras também têm que melhorar as condições dele, até para que a gente possa reclamar depois. Olha, vocês não tinham, hoje a gente lutou, a gente está querendo exigir de vocês uma qualidade melhor. Porque antes, tudo bem, tinha que trabalhar em 2, 3 lugares, dividir a arbitragem com uma outra profissão. Agora não. Agora vocês têm única e exclusivamente dedicação para isso. Então a gente quer um trabalho e um retorno muito melhor. Mas não tem. É cada um pensando no seu. E o problema ali do jogador, quando tem um ato racismo, que a culpa é sempre do jogador que foi ofendido, né? Ah, o jogador entendeu errado, que nem o caso do Edenilson. Que é o mais recente, né? Que é o mais recente. O jogador entendeu errado, não foi isso que falou. E tinha outros jogadores em volta ali e ninguém faz nada, né? O próprio caso do Tyson lá na Ucrânia, que ele saiu do jogo e o árbitro tirou ele em vez de... Eu concordo, que eu acho que tinha que, sei lá, os próprios jogadores dali se unir. Não, olha o que falaram pro Tyson. Vamos sair do jogo, não vai ter mais jogo. Ah, tem torcedor imitando macaco. Não, o jogo vai parar até tirarem aquele cara de lá, a polícia tirar e prender. Porque ali ele tá fazendo um ato criminoso. Ele tá fazendo um ato criminoso. Não, o que eu não consigo entender é o seguinte, os caras dividem a concentração, dividem o ônibus, dividem o ano inteiro e numa hora de parceria real viram as costas. Então, tipo assim, que amizade verdadeira é essa? Com certeza. Tipo assim, porque o jogador que sofre com crime, muitas vezes ele fica intimidado e se encolhe. Cara, eu sou teu amigo, meu, eu tô contigo. Vamos pra cima, eu tô contigo. Tu quer sair do jogo? Vamos sair, eu vou sair contigo. Azar se vai ser descontado no final do mês, 10%, 15%. Cara, eu tô contigo porque tu é meu parceiro, cara. Tu é meu parceiro. Mas esse laço de amizade real, a lealdade, eu não vejo, sabe? Eu não vejo isso entre eles. Nesse lance do Edenilson, eu me lembro que um dos mais indignados era o Vitão, que é da mesma cor do Edenilson, né? Isso. Tu não via nenhum outro ali tão indignado assim. Então falta isso realmente, ô Márcio. Tem toda a razão. Não, e outra, o que eu digo sempre para as pessoas, né? Cara, um negro, para ele reagir daquela forma como o Edenilson reagiu, é porque assim, ó, cara, transbordou o copo. Porque já vem passando por isso há muito tempo. Né? Ele vem suportando, deixa pra lá, pô, não vou me expor, sabe? Ele já vem deixando aquilo ali, assim, cara, acumulando, pum, estourou. E estourou. Eu desde a manifestação dele inicial até a determinação do STJD na última sexta-feira de que realmente há indícios da fala racista do jogador do Corinthians, cara, eu nunca duvidei da denúncia dele. Porque, cara, é aquilo ali, meu. Ele só foi pro enfrentamento porque realmente o copo transbordou. Transbordou. Mandar um abraço aqui pros guris aqui, o Jonathan e o Júnior Pavia. O Júnior Pavia é profissional, não sei por onde ele anda. Ele tá sempre rodando o país inteiro,
A última vez que eu soube, ele estava no Mato Grosso, mas daqui a pouco ele manda aqui qual é o time que ele anda ultimamente. Vem daí com a outra pergunta, Léo. O Vitor Rodrigues, o VR, underline V Rodrigues 09. Ele perguntou qual é a sensação de apitar um clássico Grenal e se tem um clássico que supera assim, o clássico Grenal clássico, tem um clássico que é mais gostoso de apitar assim. Eu acho que vou ser bem barrista, sabe? Eu acho que o clássico Grenal é meio que uma prova de fogo e o jogo mais esperado para quem é da terrinha, sabe? Eu tive a oportunidade de apitar Corinthians e Flamengo também e alguns outros jogos na época de Campeonato Brasileiro, mas pelo envolvimento e tudo que gira no nosso estado, né, até uns conflitos familiares assim de cobrança. Então ele é realmente, para mim, o maior clássico nacional e um dos maiores mundiais aí, com certeza. Já estamos chegando com 50 minutos aí de live, o tempo voa. Tem muito assunto ainda para falar contigo. Eu queria abordar um tema agora sobre o VAR. Né? Sobre o VAR, eu quero abordar esse tema contigo. O grande Diego Zorei acabou de entrar, grande presença. Um abraço. Marcelo, vamos supor assim, caso tu fora convidado para ser chefe de arbitragem da CBF e tu aceitasse, quais seriam as tuas primeiras medidas? Tu já pensou nisso? Assim, o que tu iria mudar? Sair de dentro da sede da CBF, ter um espaço independente. Não gostaria de trabalhar tendo esse contato direto com dirigentes de futebol, querendo fazer interferência na escalação da arbitragem, induzindo ou tentando punir determinado árbitro. Eu gostaria de ter a autonomia de escalar quem eu acredito que esteja melhor naquele momento, tecnicamente, fisicamente, para atuar na partida. Sem interferência. Assim como os treinadores dos clubes colocam meninos de 17, 18 anos sem pedir permissão para torcedor, porque eles estão no dia a dia ali observando os seus atletas, o diretor de arbitragem ele tem que ter autonomia de colocar quem ele acredita que está com condições físicas, emocionais, de conduzir aquela partida que ele foi designado para apitar. Então, deveria ser um departamento à parte, distante da sede da CBF, em outro lugar, poderia ser vinculado, mas não dentro do mesmo espaço. E tu acha que o Gaciba, de certa forma, ele foi boicotado ou de repente ele fez um mau trabalho mesmo? Ou ele não teve autonomia para fazer o trabalho que ele gostaria? Eu acho que ele tentou fazer o trabalho com o que ele tinha nas mãos, e ele não tinha um material humano tão bom assim. Por mais dedicado que ele fosse, experiente, ele não tinha, e não tem. O CNM está tendo muito problema também. Não tem, porque o que aconteceu no futebol nos últimos tempos com essa questão da elitização em todos os espaços? Houve uma elitização também dentro da arbitragem. Não adianta colocar vários pré-requisitos, o árbitro ter ensino superior, dominar 2, 3 idiomas, cumprir uma bateria de exigências físicas, mas não saber gerenciar pessoas. Não sabe gerenciar pessoas. Que é o mais importante dentro do futebol. É saber conduzir um jogo, ter um linguajar adequado, respeitar o atleta, se fazer respeitar também e dominar a regra do jogo sem terceirizar, sem passar a responsabilidade para alguém que está numa sala tentando auxiliar em determinadas situações. Mas hoje não, fica muito mais... E aí eu vou concordar com o Galhardo, né, que a semana passada falou que é fácil ser árbitro de futebol no Brasil. Bom, é fácil porque não tem que dar explicação, não dar entrevista. Agora tem uma dificuldade muito maior, que muitas pessoas não compreendem, que a exigência para ser um árbitro de futebol, ela é, assim, quase desumana. Por quê? Para ser árbitro de futebol tem que, de 6 em 6 meses, entregar certidões negativas de SPC e Serasa, tem que estar negativado, tem que entregar certidões negativas civil e criminal, atestados de bons antecedentes, atestado de sanidade mental, atestado físico,
fazer eletrocardiograma na esteira e também o de imagem, o Doppler, fazer testes físicos e fazer testes teóricos. Só aí tem 12 exigências para ser árbitro de futebol sem saber se vai ser escalado. E arrancando do seu próprio bolso, bancando tudo. Porque não tem 13º, não tem férias, não tem plano de saúde, tudo é do bolso do árbitro. Então, facilidade eu não vi nenhuma até aí. Isso que eu ia falar, que o Márcio falou, e bancando tudo, né? Então tem alguém, não, vai lá e faz que a federação tal vai pagar, o clube vai pagar. Não paga. Tudo do próprio bolso. E a gente sabe que não é barato. Não é. Sim, ó, por cima aí, já começa o ano perdendo no mínimo uns R$1.000. Uns R$1.000. Né? Porque quem não tem plano de saúde vai ter que pagar no particular, e aí vai ter que pechinchar e buscar um que consiga fazer um valor um pouquinho mais barato, no mínimo R$1.000. No mínimo. Ô Márcio, temos 5 minutinhos ainda antes que de repente possa cair a live. Eu queria fazer uma pergunta assim, ó. Brasileirão de 2020, 2 lances. A expulsão do Rodinei naquele jogo contra o Flamengo. Pode repetir? Injusta. Sua opinião? Injusta. Injusta? Tá. Injusta. E o pênalti? E o pênalti. Contra o Corinthians? Pênalti claro. Tu acha que pode pesar um pouquinho na reta final os clubes gaúchos estarem disputando um título nacional contra o Paulista ou o Carioca? Puxa pro lado deles a decisão final? Eu não acredito que vá puxar, porque se a gente for analisar esses 2 erros que tu mencionaste agora, aconteceu com os 2 árbitros que vão para a Copa do Mundo. Rafael Claus, que estava apitando do Maracanã, Inter e Flamengo, que expulsou o Rodinei, que nem falta ele tinha dado, ou se tinha dado falta, era só falta sem cartão amarelo, inclusive, e aí o VAR interferiu. E aí, pra mim, é o grande erro. Cara, tu tá no campo, tá bem posicionado, tu já tomou a tua decisão, não tem nada que tenha fugido do teu olhar, não tem por que ir lá no monitor para fazer verificação. Mantém a tua decisão, bate no peito e diz, não, eu sou o árbitro que vou pra Copa do Mundo, eu tô tomando a decisão, não interfere no meu trabalho. Fim de papo. E no Beira-Rio da mesma maneira. Quando o Wilton, que é o árbitro que vai para a Copa também, dá a penalidade, que foi penalidade, num carrinho do Ramiro, que amplia o espaço corporal e bloqueia a bola, de uma bola de um cruzamento que ia para dentro da área para uma possibilidade de gol, cara, ele marcou o pênalti, marcou corretamente. Ele não pode terceirizar essa decisão, transferindo para o árbitro de vídeo. Porque o árbitro de vídeo, acho que eu não tenho certeza, mas é quase que 95% das decisões, quando o árbitro sai do campo e vai para o vídeo, ele mudar a sua decisão em virtude do vídeo, para não ficar com aquele, pô, eu banquei, mas eu vou ficar com a dúvida, melhor eu botar o que o cara do vídeo está me passando aqui, e aí depois, se eu tiver que transferir a responsabilidade, eu transfiro para o cara e fim de papo. O que falta na arbitragem nacional hoje é isso aí. Por isso que o melhor árbitro do Brasil hoje ainda é o Marcelo de Lima Henrique, que é um cara veterano, de 52 anos. Muito. Cara, ele não faz arbitragem 10, mas ele mantém uma regularidade de 8, 8,5 o campeonato inteiro. Campeonato inteiro, que é isso que está faltando para a arbitragem. Não um árbitro que faz uma arbitragem 10, daqui a pouco ele faz uma arbitragem 2, daqui a pouco ele faz uma arbitragem 10 e depois faz uma arbitragem 0. Não, é o cara que mantém a regularidade. E o Marcelo de Lima Henrique, com a experiência que tem, mesmo sendo o velhinho da arbitragem, para mim continua sendo o melhor árbitro do campeonato disparado. Um dos poucos árbitros aí, e não é o argentino, aquele que foi para a Copa, né? Que teve um lance, que fez a da Copa do Mundo. O Néstor? Eu acho que ele... Não apita mais. Não apita mais, mas ele foi eu acho que ele foi um dos únicos naquele lance entre Palmeiras, na Libertadores, aquele jogo que o Grêmio ganhou de 2-1 no Pacaembu, se eu não me engano. Depois o Cebolinha faz um gol e o Alisson faz o outro. Teve um lance no final do jogo que o VAR chamou ele, né? Para dar um suposto pênalti, eu acho.
e ele viu no lance e falou, não, eu vou deixar a minha decisão. Eu acho que falta isso. Acho que falta isso um pouco para a arbitragem mesmo. Ainda mais em decisões como essa do Inter e Corinthians. Eu acho que ele botou responsabilidade pro VAR mesmo. E que nem o Márcio falou, 95% das que tu vai no VAR, eu acho que o pessoal fica meio com medo de, eu fui pro VAR e deixei minha opinião, não mudei. Eu acho que tem um pouco de receio, né? Por isso que eu acho que 95% muda a opinião quando vai no VAR. Estatisticamente é o que acontece. É uma pena, porque tira da essência do jogo até a autoridade do árbitro, que ele começa a terceirizar. Daqui a pouco ele está banalizando tanto a sua função que não vai precisar nem do árbitro de campo mais para apitar. Vai ficar o árbitro da cabine dando os comandos. Os caras vão jogar lá os 22 lá embaixo e vai ter um comando de um apito através de alto-falante. Não vai precisar mais do árbitro dentro do campo de jogo. E outra coisa é ver a imagem na TV, em câmera lenta, em 300 câmeras, tem outra coisa do que tu vê na hora ali, né? É igual esse lance do Rodrigo. Tu vê em câmera lenta, o pé pegando, tu vê na outra imagem, tu muda a tua opinião. Não, e a própria reação do Felipe Luiz, quando teve a expulsão, colocando as mãos na cabeça, dizendo assim, cara, não, eu vi que foi sem querer, que o cara resvalou e passou com a trava da chuteira em cima do meu pé. Cara, ele ficou assim... Cara... Abismado, né? Assim, sem acreditar naquilo que tinha acontecido. Exatamente. Márcio, estouramos o nosso tempo antes que caia a live e fique feio, né? Só queria te agradecer mais uma vez. Foi um bate-papo espetacular. Faltou tempo. A gente tinha outras questões para falar contigo. Marcamos outra para outro momento aí. Pode contar comigo que eu estou à disposição. Show de bola. Queria deixar o meu agradecimento particular, viu? Muito obrigado. Parabéns pela pessoa que tu é e continua nessa causa aí que a gente vai estar sempre te apoiando, que tu é símbolo e exemplo para muitos, viu, Márcio? Pô, eu que agradeço aí, obrigado pelo convite, né, por domingo ter acompanhado lá as finais lá em Viamão. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês também são muito importantes nessa ferramenta, né, e nessa engrenagem do futebol amador, porque vocês produzem conteúdo e entregam um conteúdo muito bom para o público que acompanha, os familiares, né, as pessoas que ali estão envolvidas nessas competições amadoras. Então, muito obrigado pelo convite. A gente tem um contato, a gente marca uma próxima aí e debate, quem sabe, elogiando a arbitragem, elogiando assim, o progresso da arbitragem, do VAR e do quanto isso foi benéfico para, de repente, agora para o restante do final do campeonato. Porque até agora ele deixou muitas dúvidas. Vem daí, Léo, com as últimas. Eu também tenho só a agradecer ao Márcio aí, pela humildade, pela grande pessoa que tu é. Eu vi, a gente até perguntei de como que era sair na rua depois de apitar um jogo. A gente viu lá em Viamão que o pessoal te admira, o pessoal todos parando para tirar foto, para conversar contigo, tu sempre muito atencioso com todos, conversou com todos, tirou foto com quem pediu. Eu desejo muito sucesso na tua vida e que nem o Claudemiro falou, vamos lutar com essa causa aí do racismo. Pode contar com a gente aí para o que tu quiser, que a gente está junto nessa causa. E eu tenho certeza que eu tenho fé que daqui a um tempo a gente vai estar conversando e esses criminosos aí vão estar tudo presos. Assim eu espero. Muito obrigado por tudo. Valeu, moçada. Valeu, boa semana. Abração. Obrigado. Valeu. Abraço para todos.